Boa tarde a todos. A você que nos acompanha aqui pelo Instagram do Cariri Garden Shopping. Nós estamos nesta tarde desta quarta-feira para participarmos de mais uma live. Hoje nós iremos visitar em um tour virtual o Santuário de Benigna, da Menina Benigna em Santana do Cariri. A próxima futura beata do estado do Ceará, a primeira beata do estado do Ceará. Por aqui se passam milhares de romeiros todos os anos. Romeiros que vêm pedir a graça desta menina, considerada santa, aqui na região do Cariri, e agora receberá o reconhecimento oficial, através do Papa Francisco, da Santa Igreja, da sua beatificação. Nós estamos no santuário que fica no bairro Inhumas, a 2 quilômetros do município de Santana do Cariri. Um santuário que foi construído pela comunidade, toda em pedra cariri, e aqui é o local que as pessoas não podem deixar de visitar, de conhecer este santuário, onde tem a Casa dos Ex-Votos, algumas réplicas dos objetos que pertenceram, e onde também são celebradas as missas na intenção de Benigna, ela que foi martirizada em 1941 e é considerada santa aqui na região do Cariri. Participará conosco também a nossa amiga Penha Eliodório. Ela é da Comissão da Pastoral da Acolhida, do Santuário de Benigna, da Causa de Benigna, e sempre está aqui no santuário para acolher os romeiros. Também participará conosco o padre Toninho Gomes, padre responsável, irá coordenar todas as equipes, membro da Comissão de Benigna, e que irá conduzir, aliás, coordenar todas as equipes para a cerimônia de beatificação de Benigna. Então, gostaria de convidar aqui o padre Toninho, também para entrar conosco na live. Só um instante. Aqui tentando conexão com o padre Toninho, que está em Juazeiro do Norte, e irá participar conosco. Boa tarde, padre. Boa tarde, Y. Boa tarde a Bem-vindo, uma você. alegria para nós tê-lo aqui. Obrigado, eu digo mesmo. Obrigado, né, o convite que você me fez para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso que daqui a algum tempo nós estaremos vivendo, né, nessa celebração. Muito bom. Padre, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós precisamos conhecer quem foi Benigna. As pessoas que ainda não conhecem, que estão entrando aqui na nossa live. Então, a nossa amiga Penha, aqui com muito carinho, sempre acolhe aqui os romeiros. Ela está aqui no santuário. Daqui a pouco eu vou mostrar o santuário para vocês. Ela irá falar um pouco sobre a história desta menina. Então, convidar o senhor e as pessoas que estão aí em casa para também acompanhar aqui o testemunho da nossa querida Penha Eliodoro. Boa Ótimo, tarde, Penha. Bem-vindo ótimo, aqui à ótimo. nossa live. Boa tarde, Y. Boa tarde, Patoninho. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem através dessa live. Benigna Cardoso, ela nasceu no dia 15 de outubro do ano de 28. Era a quarta filha de um casal de agricultores pobres, por sinal tão pobre que nem casa própria eles tinham, eram moradores. E aí, depois de Benigna, a mãe ficou viúva, e quando ela ficou viúva, ela estava grávida. E esse bebê chegou a nascer, por sinal foi batizado, recebeu o nome de Antônio, mas a criança logo faleceu. E a mãe de Benigna faleceu pouco tempo depois, ainda proveniente das complicações do parto. Resultado, Benigna ficou órfã de pai e mãe, muito nova. Houve a adoção dela e dos 3 filhos mais velhos. E Benigna se tornou uma criança com muito carinho pela mãe adotiva, tinha muito carinho pela natureza, tinha muito carinho pelos animais. E era responsável pelo abastecimento da água da casa. No dia 24 de outubro, ela, à tardinha, pegou o potinho dela para fazer abastecimento da água da casa, e quando ela vinha voltando, um colega de sala, ela estudava numa casa grande que tinha aqui em Umas, foi montada uma sala dela muito séria, que ela fazia parte da turma,
E da turma fazia parte também um rapaz chamado Raul. No dia 24, quando ela estava voltando com esse potinho, Raul, que era o colega de sala, estava à espreita. Se aproximou-se dela, tirou o pote da cabeça e começou a assediá-la. Como ela não aceitou as investidas, ele terminou deferindo vários golpes, né? Inclusive na testa e um que pegou a parte da mão. E ele terminou praticamente o decepando. Ele fez um corte muito profundo no pescoço, né? Que ficou a cabeça pega só pelo corinho, né? E ela teve morte imediata. Raul chegou em casa ensanguentado, lavou o facão, que era um facão de cozinha, e disse para a família que tinha matado um teô, que é um lagarto grande que tem por aqui. E depois de muitas diligências, chegou a Raul, sendo ele o matante. Ele também era menor de idade, terminou cumprindo uma pena numa casa para menores infratores na cidade de Maracanaú. Depois. Mas a grande realidade é que a devoção à Benigna não demorou a vir. O acontecido foi 24 de outubro de 41 e no final de 42 para o começo de 43, começou a vir pessoas de outras localidades e dessa localidade mesmo, pagando promessas, conseguindo graça com a intercessão dessa menina. Aqui na frente tinha um cruzeiro, que era muito comum a gente encontrar formato de mama, de cabeça, de braço. Tinha sempre velas acesas, tinha sempre ramalhete de flores, trança de cabelo com fitas coloridas, que o pessoal vinha deixar como votos pagando suas promessas. E aí, para a comunidade, ela sempre foi santa. A partir de 2004, foi criada uma comissão, essa comissão coordenada por Ari Gomes do Nascimento, que tem também Raimundo Santos Cidrão na equipe, e a gente celebrou a primeira missa para a Benigna no dia 24 de outubro de 2004. A gente conseguiu um público tão bom que a gente fez a segunda, fez a terceira, e já nesse período a gente adquiriu esse espaço para que fosse criado uma capelinha santuário, para que as pessoas pudessem visitar, tomar conhecimento da história de Benigna e fazer suas orações, né? Graças a Deus, em 2013, Benigna recebeu o título de serva de Deus, e agora nós já temos a certeza de que do Papa Francisco de que Benigna será beata. Nós tínhamos a data marcada para 21 de outubro, eu não sei informar se vai ser mantido por conta dessa pandemia que a gente vive no Brasil e no mundo, mas que essa parte do Papa Francisco já está acertada, né, Y? Já está tudo confirmado, né? Ele já aceitou assinar esse processo, dando à Benigna o título de beata. E a gente fica muito contente com tudo isso. Tem testemunho de graça? Tem, nós temos muitos testemunhos de graça, a gente que fica aqui no santuário. Inclusive, tem uma que me chamou muito a atenção, porque essa devota ela veio numa comitiva de Juazeiro do Norte, e quando ela chegou aqui, a gente começou a fazer a explicação de Benigna, de quando ela nasceu, falar tudo a respeito da vida de Benigna. E quando a gente terminou a narrativa, ela se aproximou e perguntou se podia fazer o testemunho dela. E eu falei que sim. E ela começou a frase de uma maneira que, assim, eu fiquei muito impressionada, porque ela disse assim, que ela é devota da paróquia São Francisco, no bairro do Juazeiro. Sobre essa história de santidade com Benigna, ela disse que nunca acreditou. E tinha até raiva de quem falasse a respeito. Quando estava aqueles grupinhos depois da missa, ou antes da missa, do texto, falando a respeito da santidade dessa menina, ela disse que se retirava porque não gostava. E um dia ela disse que fez só um desafio. Acho que não fez uma promessa. Ela foi desafiar. Até porque ela foi acometida de uma ferida na perna. E disse que essa ferida o maltratou muito. Ela vinha do Juazeiro para o Crato fazer esse curativo. Toda semana era um curativo que não podia ser mexido por outra pessoa, a não ser pelo médico. E ela disse que um dia fez um desafio à Benigna. Tu me mostra que é santa se tu cicatrizar a minha perna. E assim, ela tinha recebido uma notícia muito triste, que o médico disse que se não começasse a reagir, ia ser obrigada a amputar a perna dela. E ela disse que depois que fez que não foi não foi um pedido, foi mais ela disse que pediu de uma maneira muito arrogante,
que fosse curada, que só acreditava que veio de criança se fosse curada, elas que começou a sentir na perna uma diferença, pois já não doía tanto e notou que o curativo não estava sangrando. Mas doida para ver, mas não podia mexer, porque quem tinha que mexer era o médico. E disse que ficou até a próxima semana aguardando essa visita ao médico para saber como é que estava a perna. E ela disse que uma surpresa muito grande quando chegou no médico, que ele tirou o curativo e perguntou o que estava acontecendo com ela, que a perna dela estava quase que cicatrizada. Ela disse que a partir dessa data, hoje ela é a devota mais fervorosa do Benigna, bem parecida com São Tomé, né, na realidade, porque, segundo ela, não foi mesmo um pedido, não foi uma promessa, foi um desafio, né? E aí ela contou isso aqui para quem quisesse escutar, muito emocionada, e disse que hoje é uma das maiores devotas de Benigna. E como essa tem bastante, são vários testemunhos, que a gente que fica aqui na acolhida termina tomando parte desses testemunhos. Convido o pessoal a conhecer o santuário. Certo, e agora vocês vão conhecer aqui o nosso pequeno espaço, né? É um espaço pequeno, mas é muito acolhedor, e a gente fica aqui aguardando a visita de todos vocês. Então agora a gente vai aqui fazer um tour no santuário. Vou pedir para Penha apresentar para você que ainda não conhece o Santuário de Benigna, que fica em Santana do Cariri. Então nós estamos aqui no bairro Inhumas, é um bairro que fica a 2 quilômetros de Santana do Cariri. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da localidade. Aqui é a entrada do bairro. Aqui tem uma via de acesso chamada Corredor da Fé, que liga Santana do Cariri ao bairro Inhumas. Neste percurso, nesse trajeto, é onde os romeiros fazem a caminhada no dia 24 de outubro, que é quando acontece a romaria, a tradicional romaria de Benigna. E aqui tem o santuário de Benigna, né? O santuário fica aqui. O retalho do pé de Cariri, a gente tem que aproveitar esses retalhos, porque tem muito aqui na nossa localidade, e aí a gente queria chamar também a atenção pelo diferencial. Então foi construído todo esse retalho, e graças a Deus ainda está cheio, porque quem é daqui, até que fica mais assim, mas quem vem de outras localidades, como de outros estados, de outros países, então encantado com essa aqui a gente tem uma placa, essa placa é o mapa de Santana do Cariri, foi a pedra fundamental quando a gente decidiu que ia fazer de usar esse espaço para essa capela santuário. A gente fez com essa pedra um marco, né, A capelinha foi construída em 2005. Ela foi entregue à Diocese de Crato em 2005. E aqui o santuário, todo construído em pedra cariri. Aqui acontecem as celebrações. Hoje, logicamente, não suporta mais a quantidade de pessoas devido ao pequeno espaço, mas foi construído em mutirão, não foi isso, Penha, na época? Foi construído em mutirão. A gente criou uma campanha dos envelopes, onde a gente pedia às pessoas que colocassem naquele envelope a quantia de R$1, na época era uma cédulazinha verde, e a gente distribuía nas casas, depois voltava recolhendo, e foi uma campanha muito interessante, porque a gente recebeu muitos envelopes, do jeito que a gente entregou totalmente vazio, mas tinha deles que vinham com bem mais do que aquele que a gente pediu, tinha deles que vinham sem o dinheiro, mas vinham com um bilhetezinho fazendo a doação de um saco de cimento, outros vinham com a doação de uma carrada de barro, outros vinham dizendo que quando fosse para trabalhar, vinha trabalhar como servente, outro vinha como pedreiro, e a gente terminou chegando nessa estrutura. Essas cadeiras que aqui estão, é porque as nossas missas já são campais, o espaço já não absorve todo mundo aqui, né? E aqui é a nossa casa de votos, né? A gente sempre tem que retirar, devido a essa pandemia, a visitação, esse espaço ficou fechado, e a gente retirou muitos votos por conta da poeira, que a gente está dando uma parte aqui ainda é carroçal. Mas aqui a gente encontra de tudo, do terço ao vestidinho, usando as cores de Benigna, que era o vermelho com as bolinhas brancas. A gente vê cabeça, vê formato de mama, de perna, de braço. Tem sempre tranças de cabelo colorida, ramalhete de flores. Muitas fotografias que as pessoas deixam aqui. Tem bonecas, tem roupa de recém-nascido. Tudo que você possa imaginar, a gente encontra como voto aqui nesse espaço. A gente vai retirando e a gente está guardando em caixas para quando tiver um espaço maior, a gente fazer a exposição.
Aqui os banquinhos são todos em pedra, né? É bem rústico. O teto também é feito, o nosso fogo é feito em pedra. E o altar da celebração também é feito em pedra, né? A gente usou uma pedrinha mais artesanal. Aqui, no altar da celebração, nós temos uma cópia do Batistério de Benigna, né, onde tem a frase do Padre Cristiano Coelho, por sinal, uma frase muito profunda, que quando ela faleceu, o Padre Cristiano escreveu no batistério dela: morreu martirizada às 4 horas da tarde, do dia 24 de outubro de 1941, no sítio Oiti, heroína da castidade. Que a sua santa alma convém para a freguesia e sirva de proteção às famílias, São João que faça a nossa santinha. Quer dizer, o Padre Cristiano já tem essa certeza da santidade de Benigno. Nós temos hoje uma réplica do pote, e nós temos o pote original. Mas devido ao espaço e por a gente não ter ainda segurança, e na fase que está o processo, os objetos são relíquias. Então, a gente prefere guardar e botamos aqui só uma réplica, tanto do pote como do vestido. O vestido aqui é o vermelho com as bolinhas brancas, porque a história conta que era assim que Benigna estava vestida quando tudo aconteceu. O vestido propriamente dito a gente não tem, mas nós temos um vestido que pertenceu a ela, cor de rosa, já em altura de decomposição. Nosso pároco está trabalhando um jeito de armazenar esse vestido para que ele possa durar ainda muito tempo. E estamos aqui, né? Volta da celebração. Tem lá umas gravuras que mostram mais ou menos como é que Benigna foi assassinada. E aqui tem ela também já deitadinha, com o pote do lado e a rodilha próxima ao pote. E o retrato falado? O retrato de Benigna é falado. Nós não conseguimos nenhum retrato dela, mas esse retrato ele foi montado baseado nas testemunhas oculares, pessoas que conviveram com Benigna. Tem pessoas vivas, viu, gente? Tem pessoas que conviveram com Benigna, colega de sala de aula, colega de brincadeira de roda, colegas dela que passaram para o artista como era o rostinho dela propriamente dito. E essa imagem foi a que mais se assemelhou a Benigna, baseado nas informações contemporâneas. Tem a senhora Santana, que é a nossa padroeira de Santana do Cariri, a quem a causa foi entregue. E segundo a igreja, a causa tem que ser entregue a um padroeiro, a senhora Santana, padroeira forte. E nós temos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que era sobre a devoção de Benigna. Aqui ao lado nós temos a fotografia do Monsenhor Vitalino Mattioli, que eu acredito demais na santidade de Benigna, mas acredito mais ainda que esse processo está onde está. Devido ao Monsenhor, é um padre italiano, né, que aposentado veio para o Brasil, e o conhecimento que ele tinha, né, um escritor com 18 livros publicados, a paixão que ele tinha por Benigna, a maneira como ele montou o processo, fez a gente hoje estabelecer esses frutos que estamos colhendo agora. Aqui é uma réplica maior, né, ou uma réplica não, um retrato Benigna maior. Aqui por trás é uma réplica de como a gente espera, uma maquete de como a gente espera que fique esse espaço futuramente. Aqui é esse espaço que nós estamos, aqui seria uma sacristia, aqui seria uma casinha de votos, aqui banheiros masculino e feminino, lá do outro lado teria um pátio branco para as celebrações, uma lanchonete e um restaurantezinho. Uma fonte no local, porque Benigna, tudo aconteceu quando ela foi pegar água, então a gente quer que essa fonte aconteça. E, se for da vontade de Deus, a gente espera que a gente logo possa estar realizando tudo isso. Então, nós conversamos aqui com Penha Leodório, ela é da comissão da Pastoral da Acolhida, aqui Conceição Nuvens, mandando um abraço, Penha. Obrigada. Está nos acompanhando, Jackson Lima, o Padre Jorge de Brito. Auxilia, Conceição sempre está aqui comigo, quando tem tempo, no domingo. Muito bem, o Padre Jorge de Brito também está aqui conosco. Nós estamos agora com o Padre Toninho. Padre, nós fizemos esse tour aqui rapidamente no Santuário de Benigna, falando um pouco sobre a história desta menina mártir. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, contextualizasse a questão dos mártires para a Igreja Católica, principalmente no caso de Benigna. Isso. O martírio, né, na nossa fé cristã, é sempre visto como algo positivo. Por quê? Porque você está testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, né? Não houve martírio apenas no início da igreja, né? Como quem estuda história vai recordar disso, né? Mas no decorrer de todo o tempo, desde o início da igreja até hoje, existe essa realidade do martírio,
né? Que nós podemos dizer assim, dividir em dois. O martírio com o derramamento do sangue, né? Como no caso de Benigna, no caso de tantos outros, né? Ainda hoje, inclusive. E também um martírio incruento, aquele martírio diário, onde as pessoas são perseguidas por causa de sua fé. Perseguidas no ambiente de trabalho, perseguidas até dentro de casa, inclusive em outros ambientes religiosos, por causa de sua fé cristã, por acreditar em Jesus Cristo, por crer no poder e na força do Evangelho, na força transformadora do Evangelho, etc. Né? Então, o martírio é sempre um bom testemunho da pertença a Jesus Cristo. Né? Na verdade, eu ouso dizer assim, né, que como consequência desse encontro, desse seguimento de Jesus Cristo, não há cristão sem martírio. Ou ele é cristão que sofre o martírio, ou ele não é cristão. No sentido de que, né, sempre haverá alguma perseguição, sempre haverá algum motivo de inveja, porque você vive coerentemente a sua fé, porque você ama Jesus Cristo, ama a Deus sobre todas as coisas, porque você acredita que aquilo que Jesus propôs no Evangelho é verdadeiro, deve ser abraçado e você abraça, né? Então, digamos assim, essa grande contextualização, né? Essa grande contextualização dessa dimensão do martírio. Bom, Todos nós somos chamados ao martírio. a fama de santidade de Benigna foi crescendo logo após a sua morte. E com isso foi atraindo pessoas que vinham até o local do martírio, até o local onde hoje está o santuário, que existia um pequeno jazigo, onde as pessoas depositavam flores, acendiam velas. Essa fama de santidade foi crescendo. E com isso chegou ao ponto da igreja se posicionar para instaurar um processo de beatificação. Então, muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas entre a diferença de beatificação, de canonização, desse reconhecimento oficial. Eu gostaria que o senhor, por gentileza, explicasse um pouco, de forma até resumida, né, como é que se dá essa investigação para o reconhecimento oficial, o processo de beatificação. Isso, digamos assim, de uma maneira geral, a santidade, esse reconhecimento é uma via de mão dupla, né? Sendo que uma depende da outra. Primeiro, é um dom de Deus, então a gente não pode fugir dessa realidade. A gente não pode dizer que é meramente algo de baixo. Muito pelo contrário, é de cima, porque é um dom de Deus. É Deus que faz o santo. Não existe santidade, né, sem essa pertença a Jesus Cristo, não existe santidade sem essa abertura, essa docilidade a Deus. Porém, a dimensão, se assim eu posso dizer, essa dimensão, essa parte de baixo, é o reconhecimento que as pessoas têm dessa santidade, que é inevitável. Entende, Y? Tipo, no caso de Benigna, por exemplo, foi as pessoas que começaram, embora timidamente, né, foram as pessoas que começaram a dar esse reconhecimento a esta menina. Aqui em Juazeiro, por exemplo, né, foi o povo que foi reconhecendo aos poucos até o que está hoje a figura do Padre Cícero, né? E assim por diante. Então, este duplo movimento, sendo que esse segundo depende do primeiro, porque é Deus que faz o santo, ou a santa, né? Então, existe esse movimento, digamos assim. Só que, como eu dizia, esse movimento de baixo é que as pessoas vão reconhecendo isso, e isso vai ganhando a notoriedade da igreja, obviamente, né? Vai percebendo ao ponto de que a igreja vai olhando para aquela pessoa as virtudes e começa, como você falou, a examinar, a estudar, a tentar ir enxergando naquela pessoa, no caso Benigna ou tantos outros santos, o Padre Cícero aqui em Juazeiro, né? Vai tentando examinar e conhecer cada vez mais quais são as virtudes daquela pessoa, o que é que de fato pode nos oferecer como esse sinal de santidade, e assim por diante, né? E aí, a critério da igreja local, né, do bispo diocesano, se dá o início do processo.
se instaura um processo diocesano, né, e ali se recolhe documentos, né, e tantas outras coisas, testemunhos, no caso como a Penha falou, né, de pessoas que conviveram com Benigna, e assim por diante. Vai fazendo todo um processo que dura longo tempo, né, não é uma coisa assim instantânea, de uma hora para outra, né, da noite para o dia. Então, existe um tempo mínimo, depois de 5 anos de falecimento da pessoa, se pode dar início a um processo, né, de beatificação, né, no caso de Benigna já tem muito tempo. Né, então, a igreja local vai dando este início desse processo até se instaurar o processo diocesano, ser concluído o processo diocesano, até dar início ao processo no Vaticano, né, que foi esse trabalho todo que o saudoso Monsenhor Vitaliano Mattioli, né, deu o pontapé para que a coisa pudesse acontecer. Né? E daí, tendo chegado a examinar essa situação, passa por uma espécie de conselho de teólogos, depois de cardeais, até ser aprovada a beatificação da pessoa, no caso da menina Benigna. E depois se instaura outro processo em relação à canonização, né? Que é um outro passo em relação ao reconhecimento da santidade da pessoa. Muito bem, nós estamos conversando com o padre Toninho Gomes, que será o padre responsável em coordenar as equipes para a cerimônia de beatificação. Para quem ainda não sabe, no último dia 3 de outubro do ano de 2019, o processo que se encontrava na fase romana chegou ao último processo, podemos dizer, a última fase, que seria a análise do Papa Francisco. E assim ele reconheceu o martírio de Benigna Cardoso, consequentemente, aprovando assim a sua beatificação. Essa beatificação acontecerá, está marcada, prevista para o dia 21 de outubro deste ano. Nós não sabemos, devido às condições desta pandemia, se esta data irá se manter ou se haverá algum adiamento, mas nós não temos esta informação. Futuramente, o nosso bispo, as pessoas responsáveis deverão nos repassar alguma coisa. Porém, esse reconhecimento já foi oficializado pelo Papa Francisco, por Roma. E o Padre Toninho, com muita alegria, é quem irá, alegria para nós, irá conduzir estas equipes. Eu gostaria que ele falasse um pouco como se dá esta cerimônia de beatificação, uma solenidade grandiosa que envolve muitas equipes, e aí ele irá ter esta missão, junto com outros padres, outras equipes, de conduzir esta cerimônia. Lembrando que é um momento também histórico, não somente para a Diocese de Crato, como também por ser a primeira beata do estado do Ceará. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta cerimônia, como é que está o andamento destas equipes. Isso. De fato, assim. Primeiro é um motivo de alegria por esse reconhecimento, que é um dos nossos, né? Assim, a gente nossa, né? Do nosso chão, da nossa diocese, que chega até esse reconhecimento de toda a igreja. Né? A Beata Benigna Cardoso nos alegra porque, de fato, a santidade de um dos nossos, assim, da nossa diocese, foi reconhecida. E a gente sabe que tem tantos outros, né? Tantos outros que vivem essa santidade, né? Também aí em Santana, aqui em Juazeiro, na nossa diocese, aqui no Ceará. Né? Então, ela ser reconhecida com as suas virtudes, ser reconhecido o seu martírio, para nós é um motivo de alegria maior. Né? E como você disse, vem essa dimensão histórica. É um fato histórico, obviamente. Né? Primeira santa, beata, melhor dizendo, aqui do Ceará, né? Toda essa realidade, isso é, de fato, uma alegria tremenda para nós, né? Essa dimensão histórica também. Em relação à celebração, né? Dom Gilberto me chamou para, junto com Geraldinho, que também Geraldinho faz parte, né, dessa realidade, então, junto com Geraldinho, a gente liderar um pouco as equipes. Porém, cada equipe tem sua autonomia, né? Padre Paulo
Lemos, que é o paroquial de Santana do Cariri, ele estava presente também, né, e ele pôde perceber essa dinâmica salutar, né, que Dom Gilberto tomou, porque cada equipe, digamos em um âmbito geral, 4 equipes, né, então cada equipe tem sua autonomia, né, de pensar, a equipe de finanças, né, de pensar modos, etc. A equipe de liturgia, que é a que eu coordeno juntamente com o padre Ricardo, né, digamos assim, com mais proximidade. A equipe de liturgia, que eu coordeno com o padre Ricardo. A equipe de infraestrutura, que é o Geraldinho com o padre Vilesi. E assim por diante. Né? A equipe de finanças, que é padre Paulo e o padre Joaquim. Né? Enfim, então, formadas as equipes, cada uma tem sua autonomia. Claro que uma depende da outra e a liturgia acaba tendo o seu papel preponderante porque se trata de um evento, né, de uma grande celebração eucarística, né, que, como você falou, vai ficar marcada para a nossa história, vai ficar marcada na nossa memória. Né? Então, cada equipe tendo sua autonomia, ela tem sua responsabilidade de cuidar das coisas. Aquilo que está, como foi colocado já em algumas reuniões, ou pelo menos uma ou duas, que eu agora não me recordo ao certo, né? Cada um a sua autonomia, aquilo que compete à equipe de trabalho, etc. Né? Só equipes, existem várias outras equipes menores. Né? Por exemplo, na qual eu estou, juntamente com o padre Ricardo, existe a equipe do canto litúrgico, a equipe de cerimoniários, a equipe para a ornamentação, o espaço sagrado, existe a equipe de preparação de subsídios que vão orientar a comunidade para bem viver, né, a celebração de beatificação, a equipe de relíquias, que inclusive o padre Tiago, né, que inclusive ele já teve uma live também, né, há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, ele está também nessa equipe e assim por diante, né? Então, cada grupo grande desse, 4, como eu falei, né, tem equipes menores que vão se articular para a preparação dessa celebração, né? Então, como eu disse, nós estamos nos organizando para uma celebração que, a princípio, quem assiste vê que não tem grandes espetáculos, não tem... É uma missa, o sacrifício de Cristo, a Santíssima Eucaristia, que dentro dela existe a leitura do decreto de beatificação, que é feita em latim, depois é traduzida pelo bispo, e após, né, acontece o desvelamento da imagem de Benigna, de acordo com aquilo que a Santa Sé vai orientar, e a chegada da relíquia dela. Depois a missa segue como de costume, né? Então, como eu disse, não tem nada de altamente extraordinário, né? Vai cair no céu, vai acontecer. Vocês estão me escutando, Y? Deu uma travadazinha aí na live, mas Mas agora sim. melhorou, já ajeitou, né? Certo. Então, como eu estava dizendo, não vai ser nada de grandioso, de exagerado, né? Mas vai ser tudo celebrado na dignidade, conforme a igreja orienta, conforme o mistério celebrado pede de Cristo, com toda dignidade, com toda beleza e entendendo justamente isso, que vai ficar para a história de nossa diocese, vai ficar na memória dos nossos corações, né, esse fato, essa grande alegria, que é uma dos nossos ser reconhecida em sua virtude de santidade, de ser reconhecido o seu martírio, a sua oferta de vida. Né? Então, é basicamente isso. Sabe como você disse, nós não, a nossa previsão é para outubro, mas mediante toda essa situação ainda nós não temos uma resposta da Santa Sé, conforme Dom Gilberto falou, né? Teve uma reunião com o Padre Paulo há alguns meses atrás, né? Padre Paulo e o Conselho Presbiteral,
e estamos aguardando a resposta da Santa Sé, né, da Congregação para a Causa dos Santos, para saber como é que vai ficar toda essa situação. Muito bem, nós estamos conversando com o Padre Toninho, aqui nesta live do Cariri Garden Shopping. O Padre Toninho falou sobre relíquias, no que se diz respeito às relíquias de primeiro grau, que seriam os restos mortais, os ossos de Benigna. Atualmente, os restos mortais de Benigna estão sepultados na Igreja Matriz de Senhora Santana, que é a matriz de Santana, onde Benigna fez alguns sacramentos. Houve um translado dos restos mortais, Benigna estava sepultada no cemitério São Miguel, em Santana do Cariri. Houve uma exumação no ano de 2012 e depois foi transladado os restos mortais até a Igreja Matriz de Santana, onde ela está sepultada atualmente. Então, as pessoas que visitam Santana do Cariri, elas não podem deixar de conhecer uma, que é o bairro onde Benigna viveu, depois morreu. Aqui tem um local do martírio, que fica a uns 300 metros do santuário. O santuário também é um ponto de visitação, e Umas hoje é um bairro. Foi elevado à categoria do bairro, justamente por este crescimento das romarias. Vocês vejam que em um dia de romaria, que movimenta aí 40, 50 mil pessoas, é o que o Museu de Paleontologia recebe em um ano. Então, nós temos também um potencial de turismo científico, como também esse potencial muito forte do turismo religioso em toda a região do Cariri, e em especial agora também, né, se fortalecendo com esta figura que é a nossa querida Benigna Cardoso. Então, só recapitulando, Benigna já teve o reconhecimento do processo, né, do reconhecimento do martírio, ela será beatificada, e a partir daí poderá ser feita imagens. É isso, padre? Eu não entendi, Y, como é? Diz de novo, que cortou aqui. Nós recebemos muitas dúvidas em relação à imagem de Benigna. Pode-se fazer imagens? Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, após o processo, após a beatificação, é possível se ter imagens de Benigna? Sim, sim. Após a beatificação, já se torna possível ter essa confecção de imagens, de santinhos, inclusive para torná-la mais conhecida, a devoção a ela, né? E, obviamente, né, as virtudes dela, que hoje em dia, né, entre os jovens, se torna até quase que como um escândalo, mas que é justamente isso que a nossa igreja apresenta, que a nossa fé nos faz tocar, né? Então, pode-se haver essa divulgação, pode-se haver o fazer imagens, fazer santinhos, justamente para espalhar, divulgar a devoção à menina Benigna, mas também para tornar conhecida essa sua história. Por que ela é Marte, o que é que levou ao martírio, enfim, essa realidade toda, né? Então, pode-se tranquilamente. O Gardênio Nogueira está perguntando: vocês vão fazer distribuição de relíquias para os fiéis, assim como os outros beatos e santos, relíquias de terceiro grau? Isso. O senhor quer responder? As relíquias, qualquer coisa você pode complementar. As relíquias de primeiro grau, né, elas se tornam mais complicadas, porque a gente precisa de ter mais material, e não pode ser só assim, tem que ter um pedido oficial. Geralmente se deve liberar, né, o padre Tiago com certeza esclareceu isso bem melhor do que eu, né? Deve apenas seria mais interessante liberar para as paróquias, para as comunidades, onde, né, se de fato possa nutrir uma devoção mesmo à menina Benigna, né? Mas para as pessoas como um todo, né, com certeza vai ter relíquia de terceiro grau, né, para justamente propagar a devoção e também a sua história de vida. Muito bem. Padre, nosso tempo está se esgotando. Gostaria de agradecer por sua atenção, sua disponibilidade em estar aqui conosco neste dia. Santana está vivendo a festa da sua padroeira, Santa Ana, de forma virtual. Então, também é uma alegria para nós agradecer aqui ao Cariri Garden Shopping por esta oportunidade também de divulgar a Benigna nesse momento também de festejo virtual. Estamos todos conectados, mas em comunhão com Cristo. Então, muitíssimo obrigado. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu quem agradeço,
a você, Y, o convite, né? E de fato é tempo de nos reinventar, né? É tempo de nós olharmos para um horizonte de tantas possibilidades, né? Festa virtual, aqui nós terminamos recentemente a Romaria Virtual, em torno de 2,5 milhões de visualizações, né? Então é tempo de nos reinventar, né? É tempo de nós termos este olhar diferente e pedir sempre a sabedoria ao Espírito Santo, né, para que a mensagem do Evangelho, para que o reino chegue até as pessoas, né? Seja com o testemunho de vida da menina benigna, seja nas celebrações transmitidas, enfim, a palavra de Deus chegue até os corações, né? Então, muito obrigado também pelo convite de estar aqui com você falando um pouco sobre essa realidade que nós daqui a Padre, alguns dias vamos viver. ainda tem uma pergunta aqui, o do Mateus Santos. A Beata terá textos litúrgicos próprios para as celebrações em sua memória? Isso, as celebrações, né, a nossa ideia é de ter textos próprios, né? Porém, estamos aguardando a resposta da Santa Sé, né, para poder confeccionar os textos, né, preparar os textos, enviá-los para aprovação e, enfim, tornar disponível para celebrarmos a Menina Benigna. Ótimo. Antes do senhor nos dar uma bênção aqui especial, vamos nos despedir também de Dona Penha. Penha, muitíssimo obrigado. Eu gostaria que a senhora fizesse as considerações finais e convidasse também as pessoas a virem conhecer, após a pandemia, o santuário. Y, eu fico assim muito contente, porque cada vez que acontece um momento para divulgar o nome dessa menina, deixa a gente assim, com o coração muito, muito cheio de alegria, porque é uma coisa que a gente acredita muito. Como eu falei, a forma de santidade, de benigna, ela não demorou a vir. No final de 41, foi quando tudo aconteceu. No final de 42 já começou as pessoas virem até aqui, mas a gente um pouco adormecida só celebrou a primeira missa em 2004. E a gente muito contente por ver esse processo já na fase que está. Eu posso garantir para vocês que eu sempre soube que isso ia acontecer, mas eu pensei que meus netos, meus bisnetos fossem colher esses frutos. Estou eu aqui vivenciando tudo isso e pedindo a Deus que me dê a graça de estar nessa solenidade de beatificação, porque para a gente é muito, 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 traz muita alegria um momento desse, né? Essa menina aqui viveu entre nós e a gente saber de uma santidade, porque depois dessa beatificação, que, por sinal, aconteceu sem o primeiro milagre, né? Porque o fato, a igreja reconheceu o martírio, e a beatificação vem por esse martírio, a gente vai aguardar a canonização, que com certeza vai acontecer. Convidar todos vocês para visitar aqui o nosso santuário, visitar o local do martírio, e também para vir participar das romarias, né? Que acontece sempre dia 24 de outubro. Esse ano ainda não sei como é que vai acontecer, mas até lá a gente vai estar divulgando, com certeza. Se vai ser já com aglomeração ou se vai ser virtual, como está acontecendo agora. Né? Vamos aguardar que ilumine a cabeça dos cientistas, a pessoa vai chegar logo. Padre, nos conceda uma bênção, por gentileza. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Padre, nosso Senhor Jesus obrigado. Cristo. Obrigado aos bombeiros de Benigna que acompanharam aqui a nossa live. Penha, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Mirella, Ivanilza, toda a equipe do Cariri Garden Shop. E salve Benigna, você é o nosso convidado especial. Y, obrigada também, viu? Você está sempre fazendo o momento aconteça, né? A gente agradece de coração. Obrigado. Até mais. Muito obrigado pelo carinho e audiência de todos.